computador depois para atender, seria uma venda adicional? Pode ser uma venda adicional no momento em que eu já vendi alguma coisa e aí eu entro em contato no pós-venda e ele me solicita outra, surge uma venda adicional. A venda adicional, gente, por conceito o nome já diz, adiciona. Então, é alguma coisa que acompanha o principal. Então, dá para pensar num exemplo do que seria uma venda adicional agora, que eu dei o conceito? O acessório acompanha o principal. Um no-break para um computador é uma venda adicional? Com certeza, sem medo de errar. O que mais? Que outro exemplo? Como? Uma caixa de bobina. O que mais? Vamos lá, gente. Quem dá mais? O que seria um exemplo de venda adicional? Como? Um pendrive, né? Um pendrive para complementar. A venda, ela adiciona, né? Alguma coisa que foi procurada, buscada ou sinalizada como necessária, eu ofereço. Pode falar. Treinamento. Um treinamento para o cliente é uma venda adicional? É uma venda adicional. Agora, eu pergunto para vocês, até que ponto nós estamos afiados de fazer isso aqui no dia a dia? Quem me responde essa? Estamos preparados efetivamente para atuar dessa forma? A ir um pouco além? A sugerir? A oferecer? Essa é a ação 3, gente. É para pensar. Até que ponto nós todos fazemos isso? Eu não estou falando só de você, não. Eu estou falando da força de vendas da tua empresa. Eu estou falando de um comportamento que precisa ser padrão em todas as pessoas que atuem com vendas na empresa. Não é só para o João fazer. João é um cara que trabalha numa equipe de, 8 pessoas. Só ele lembra de fazer a venda adicional. Só ele lembra de, no final, solicitar uma indicação do cliente. Gente, isso adianta? Isso não adianta. Só o João faz gol. Entende? Então, isso aí é uma preocupação com uma meta individualizada. A gente tem que se preparar para se preocupar com a meta global. Então, é um padrão de comportamento que precisa ser trabalhado, precisa ser reiterado, precisa ser repetitivo, né? Na boa, né? Repetitivo de uma forma saudável em todos os profissionais da linha de vendas. Então, a venda adicional é uma venda que adiciona. Quando eu recebo uma cotação, eu preciso evitar ficar contente com aquilo que está descrito. Agora, eu vou ser bem específica aqui com vocês. A gente até fica feliz, oba, uma cotação, né? E a gente se preocupa em quê? Qual é a primeira preocupação que a gente tem quando a gente recebe uma cotação? Pode ser o preço, mas antes do preço, hoje eu tenho certeza que você se preocupa com outra coisa, principalmente se ela chegar por e-mail. Não é. Não é. Como? Eu me preocupo com a apresentação da proposta, mas quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Responder. Eu me preocupo muito em responder rápido, porque a gente sabe que hoje em dia, tempo é dinheiro. E se aquela cotação chegou por e-mail, existe uma outra pessoa lá do outro lado, o quê? Esperando uma resposta. Vocês já pararam para ter essa experiência? Vamos ver se só eu tive essa experiência recentemente. Eu cotei por e-mail 10 empresas. Eu larguei minha cotação 9 horas da manhã. Quantos me responderam até o final do dia? Um. Um me respondeu até o final do dia. Eu até posso falar o que é frete, tá? É frete. Gente, é uma coisa assim impressionante. A impressão que eu tive naquele dia é que todo mundo está rico, menos eu. Sabe, as pessoas estão nadando em dinheiro, porque, pelo amor de Deus, o que é isso? Sabe, você precisar de alguma coisa e não ter resposta. Vocês já passaram por essa experiência? Como? Também, eu estou dando um exemplo. É ruim de retornar, né, de atitude. Então, a gente se preocupa, mas aí que está. Tudo bem, isso é importante? Responder com agilidade é importante? Eu não estou dizendo que não é. É importante sim, mas com qualidade. E aí, no nosso impulso, na nossa ansiedade, porque quem trabalha com vendas tem uma característica, né, inerente à profissão, que se chama ansiedade. E aí, a minha ansiedade faz com que eu responda muito rápido e responda o quê? Aquilo que o meu cliente pediu. Faz uma seleção, e antes de mandar a proposta, eu pedi para o cliente se realmente eles querem esse tipo de solução,
faço uma arbitragem Uhum. na proposta. Senão eu passo o dia todo, porque a maioria das empresas tem um cobrador que já tem o seu simplesmente quer ter uma proposta, já sugere lá Bacana. O filtro, o colega de vocês está comentando aqui, para quem não está conseguindo ouvir. O filtro que a gente precisa fazer ao responder uma proposta, qualificando essa proposta, é importante ou não é? Gente, é importante sim. Até para você saber se você realmente está competindo alguma coisa. Ou se você só está servindo simplesmente de balizador, de referência. Quer dizer, você vai entrar numa competição sem a menor chance de quê? De ganhar. Se você é só uma referência, se já existem, né, questões marcadas aí, a gente vai perder um tempo, concordo com o colega, a gente perde tempo sim respondendo cotações, enfim, solicitações, sem a menor perspectiva de retorno. Bom, o que eu quero colocar aqui para vocês que é importante? Eu tenho que evitar me contentar com aquilo que o meu cliente está me pedindo. Porque muitas vezes aquilo que ele está me pedindo é só a ponta do quê? Do iceberg. A pontinha do iceberg. Principalmente se essa solicitação vier por telefone, por e-mail ou MSN. Por MSN, então, todo cuidado é pouco. É ou não é? As coisas são muito voláteis, são muito superficiais, conversas abreviadas, sem aprofundamento. Quanto é que está? Quanto é que está saindo? Quanto é que está custando? Pelo amor de Deus, se eu ficar trabalhando só em preço, eu vou fazer alguma diferença? Não vou fazer nenhuma diferença, eu tenho que aprofundar um pouco mais. Então, tem hora que é muito mais saudável dizer para ele, estou te ligando. No MSN mesmo, para tudo, para o mundo que eu quero descer. Vou te ligar agora para a gente conversar. E eu entender um pouco melhor a tua necessidade, o que você está precisando. Você tem que pensar assim, porque se você continuar caminhando com ele no MSN, a tendência de você não enxergar coisas importantes, informações importantes, é muito alta. Está fazendo sentido, pessoal, esse recado aqui? Tranquilo? Exatamente, para achar realmente o que o cliente precisa. Oferecer a visita pessoal, eu coloquei uma observação, sempre que isso for possível, né? É fazer de uma forma coerente, identificar a situação real do meu cliente, todos os pontos de fragilidade, ou seja, como é que ele está hoje, qual é a situação real dele, os pontos fracos, para viabilizar, então, a elaboração de uma proposta de valor. O que é uma proposta de valor, por falar nisso? Né? Uma proposta de valor é aquela em que eu apresento para o cliente, cliente, você está assim hoje e você precisa ficar assado. Dá um outro cenário para ele, um outro desempenho, um outro resultado. De uma forma, dentro de uma linguagem, que o meu cliente consiga o quê? Entender, compreender. Lembrando que aqui quem tem que entender de automação de solução é quem? Sou eu. Ele não tem obrigação de entender isso. Eu tenho a obrigação de atendê-lo bem, de forma profissional, nem a mais e nem a menos. Se ele calça 36, eu não vou vender nem 35 nem 37. Eu vou vender o 36 que ele precisa. E assim eu construo um relacionamento de qualidade, de nível e com perspectivas de futuro. A minha proposta, então, ela não pode simplesmente ser descritiva técnica, capacidade, velocidade, características do produto, preço, condições de pagamento e prazo de entrega. Isso aí qualquer um faz. Isso aí é básico demais. Eu preciso levar numa proposta uma reflexão para o meu cliente, justificando, muitas vezes, sempre que possível, o porquê dele investir naquela opção que eu formatei. Isso é um desafio ou não é? Por que é um desafio, pessoal? Porque é inovador, porque dá trabalho, porque vai me demandar um pouco mais tempo para elaborar minhas propostas, é ou não é? Mas, em compensação, ela vai fazer toda a diferença. Porque se ele estiver realmente comparando, ele vai receber lá 3, 4 propostas, todas elas com valor, com condição de pagamento, com prazo de entrega, né, com garantia, muitas vezes, uma descrição técnica, às vezes só endereçada a João, sendo que ele tem sobrenome, ele tem um cargo dentro da empresa e a minha proposta vai ser extremamente profissional. Ela vai ser endereçada a João Alves de Souza com Z, diretor de compras, ou gerente de compras, ou de suprimentos, ou chefe da TI, enfim, eu vou abrir a minha proposta, colocando para ele o objetivo, ou seja, a situação atual, o que deflagrou aquela proposta, qual é a análise da situação dele, e a situação desejada, apresentando uma solução. Aí sim, eu vou para o miolo, informando o prazo de entrega, informando questões de treinamento, instalação, tudo mais, que forem pertinentes ao caso, e fechando